Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial que eu tive a honra de conhecer há alguns dias atrás, depois de ter lido uma resenha de um livro dela, publicada por um periódico venezuelano editado em Madrid, do grupo... esta publicação se chama... meu Deus, sumiu o nome da... Vamos lá. Eu vou conversar com a médica psiquiatra venezuelana, a doutora Rebeca Jiménez, autora do livro Distorção do Poder, Restaurar a Consciência da Psique. As pessoas vão perguntar, Glauco, o que isso tem a ver com a pauta original do programa Mais Brasil Mundo? E eu respondo. A doutora Rebeca elaborou um trabalho científico, médico, a respeito de um paciente seu, chamado a nação venezuelana. A doutora Rebeca se define como uma médica que lida com o corpo, a mente e o espírito. Seus anos de formação e experiência profissional transcorreram entre a medicina alopática e diversas especializações em psiquiatria, além de correntes de medicina alternativa. Cirurgiã, formada pela Universidade de Zulia, psiquiatra formada pela Universidade Central da Venezuela, especialista em dinâmicas de grupo e outras conquistas profissionais e outros trabalhos. Ela também escreveu o livro A Distorção do Amor em 2016. Bom dia, então eu tenho a honra de receber aqui comigo a doutora Rebeca Jiménez, no programa Mais Brasil Mundo. Bom dia, doutora Rebeca. ¿Está me ouvindo? Hola, ¿cómo estás, mi querido Lampo? ¿Cómo te va? Aquí ¿cómo va, doctora? Súper emocionada de conversar contigo. Muito bem, muito obrigado. Vou falar despacito, devagarinho, como diz aqui, para que nossos ouvintes tenham todo o conteúdo da nossa conversa. Doutora, eu não tive a oportunidade de ler o seu livro, que eu ainda terei, porque eu descobri muito recentemente e ainda não coloquei ele nas mãos. Tenho certeza que a senhora vai me ajudar a comprá-lo. E o que me chamou a atenção na resenha do jornal do periodista Miguel Otero portal... Tengo problema de retorno. Para escuchar, tengo problema de retorno. Pode aumentar o seu volume? Está com fone de ouvido? Está me ouvindo melhor agora? Sí, ¿Ahora sí, melhorou? No, sí, tenemos buen volumen. Muito bem. Bom, Venezuela e Brasil vivem problemas hoje semelhantes diante de vetores de força, poder e opressão, por agendas impostas por tiranias e pelo medo, e que acabam por moldar, segundo as suas conclusões, uma nova psique coletiva. Por favor, doutora Rebeca, fale um pouco sobre o seu livro A Distorção do Poder e como é que a senhora está vendo, seu paciente lá na nação venezuelana. Ok, bueno, la verdad es que esta es mi segunda obra. Sí. La primera obra se llamaba La Distorsión del Poder, La Distorsión del Amor. Y nace y se llama La Distorsión del Poder. Nosotros estamos tendo delay, una diferencia de tiempo que... El delay no me deja escucharte. Es un problema de tiempo. Por favor, puede hablar, fique à vontade. Ok.
Vamos a tratar de resolverlo dinámicamente, ¿no? Sí. Ok, sí, tenemos un problema de delay. A ver. La señora estaba hablando al respecto de su libro, La distorsión del poder, que es su segundo libro. El primero es La distorsión del amor. Por favor, hable primero sobre la distorsión del poder y sus conclusiones al respecto de su estudio. Claro. Bueno, la distorsión del poder es una obra que nace no solamente de mi experiencia clínica con mis pacientes en los últimos 25 años de historia de Venezuela. Nace de mi corazón y nace como una manera de honrar a los venezolanos. Voy a le pedir que puede hablar libremente, porque nosotros estamos con una diferencia de tiempo que nos está ayudando mucho. Okay. Entonces, la palabra es suya, por favor, hable su obra tranquilamente. Estamos ouvindo perfectamente acá. Ah, ok, entonces puedo hablar a buena velocidad. Sí. Bueno, maravilloso. Ok. Este libro que se llama La distorsión del poder, lo tengo por acá, que les voy a mostrar la portada, con un prólogo de Francisco Zuniaga, y la contratapa es uno también de mis orgullos, que fue escrita por Rafael Cadenas, uno de los poetas más importantes de Venezuela y de Latinoamérica. Es un orgullo poder tener como espalda de este libro un comentario de Rafael Cadenas. Muy bien. La verdad es que los médicos psiquiatras, los médicos en general, le dedicamos nuestra vida a la medicina. No tenemos el tiempo de esta vida para poder estudiar otras áreas de la vida. ¿Qué pasa? A mí, la situación de mi país llegó un momento que me tocó la puerta. Me tocó la puerta del consultorio. Llegaban en oleadas de seres humanos, llegadas de personas que necesitaban ayuda para enfrentar el impacto emocional que les estaba provocando el proceso evolucionario. Naturalmente, eso llevó años. Yo misma no entendía lo que pasaba. Yo misma no entendía lo que pasaba. Así que la situación del país fue quien me hizo hacerme preguntas distintas. Preguntas acerca de política, acerca de filosofía. Y allí comenzó un movimiento muy importante en mi vida personal. En ese momento se desborda la consulta por pacientes con cuadros clínicos evidentes de ansiedad, depresión, fobias,
estrés postraumático y un miedo generalizado producto de la violencia social. Es allí Muy, donde yo digo, Dios, o sea, yo tengo que entender esto, porque yo no lo entendía. Yo nazco en democracia y lo que había vivido toda la vida era un país en una plena democracia, independientemente de las diferencias políticas de los diferentes grupos que hacían vida política. Yo nunca me había interesado en la política. De hecho, aún hoy no pertenezco a ningún partido político. Esto es un trabajo, como te dije, un trabajo dedicado a el proceso psicológico, la alteración de salud, la transformación del pueblo venezolano que ha sido expuesto a estos 25 años de revolución privada. Doctora, déjame preguntar algo. Usted habla en su libro que Aquí va. es ingenuo pensar, si señora tener un fone de ouvido, nuestro retorno fica mejor. Si usted puder usar un fone de oídos, Ah, caramba, eso sí, no lo tenía previsto. no tem problema. Se precisar de un intervalo para... No podemos salir y entrar a ver si se resuelve el retorno. Sí, daqui a pouco vamos fazer uma intermissão, um intervalo, e a senhora coloca. Vou lhe fazer uma pergunta que eu achei muito interessante. A senhora fala de a tarefa de reconstrução, a tarefa da reconstrução. Através das suas percepções clínicas de uma depressão coletiva, e que isso se devia ao aumento da violência social. E aí, como é que a senhora entende que a Venezuela, que o povo venezuelano vai conseguir fazer aquilo que a senhora chama de a reconstrução, a sua reconstrução cidadã, a sua reconstrução como nação? Ok, bueno, esto es imposible, para serte sincera, por el sonido que tenemos, no escuché bien tu pregunta. Eu vou pedir-te então que façamos o seguinte: eu vou fazer um intervalo rápido aqui, certo? E a senhora vai poner os fones. É possível? No es posible porque los que tengo son recargables y no pensé que lo iba a necesitar hoy. Muito bem, vamos a seguir então assim. Bueno, ¿me oyes bien? Sim, eu lhe ouço muito bem. E vou repetir então o que lhe perguntei, ok? Por favor. Vamos lá. A senhora habla de reconstrução da cidadania venezuelana depois de 5 décadas, 5 lustros, como chama, 5 décadas acá, de opressão, de poder com violência e etc. Isto teria generado uma crise individual em los venezuelanos decorrente desta violência social imposta durante este período. Mi pregunta es, señora habla en la reconstrucción, que es necesaria una reconstrucción. ¿Cómo señora entiende que cómo acontecerá esta reconstrucción? Bueno, mira, la verdad es que a esa pregunta yo te voy a dar una respuesta, que es
que si no sabemos qué fue lo que pasó, no podemos tener claro cómo reconstruir. Porque en los procesos humanos, históricos, individuales y sociales, es el trabajo, y eso es lo que intenta mi libro, hacer consciente lo inconsciente, como toda psicoterapia. Si no sabemos qué pasó, además tenemos el peligro de volverlo a repetir. Entonces, antes de empezar la construcción de un país, tenemos que irnos hacia adentro. Tenemos que ver los procesos y además este libro tiene una particularidad que como realmente yo al final terminé entendiendo que este era un plan muy, muy bien estructurado políticamente, en fases, con objetivos, con resultados, con puntos muy claves, no solamente en el poder ejecutivo, sino en la educación, en la salud, en los servicios públicos, en el secuestro institucional, y eso solamente se puede hacer oyendo la historia. Si nosotros oímos la historia, podemos proyectar un futuro. Claro, el libro tiene en su capítulo final el contenido de qué recursos tenemos los venezolanos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista consciente e inconsciente, y eso están allí esperando para comenzar la reconstrucción del país, que ojalá, si Dios quiera, que sea pronto. Pero hay que conocer la historia, como cualquier enfermedad. Esta es una historia clínica de Venezuela desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista social. Entonces, cuando tú conoces la enfermedad, puedes aplicar tratamiento. Si ni siquiera tienes un diagnóstico y no conoces la enfermedad, los riesgos son altísimos. Nosotros conhecemos muito pouco aqui a respeito da Venezuela. A única coisa que nós conhecemos diz respeito ao período de Hugo Chávez, desde 1999 até seu falecimento, e depois a gestão de Nicolás Maduro, que persiste até hoje, mesmo tendo tido problemas aí num processo eleitoral recente, né? E ainda com alguma dificuldade de alguns países em reconhecer a vitória eleitoral do atual regime. Nós estamos vendo que um conjunto de forças na Venezuela impede que as mudanças que a população indica que tem que ser feitas não se consegue fazer. Todos os esforços já foram feitos no sentido de mobilizar a comunidade internacional, mas diante da opressão, da violência e da onipresença da força do Estado contra o cidadão, só o que resta é um longo e difícil tempo de espera para que as pessoas, então, consigam se livrar com o tempo desses problemas. A senhora fala muito o fascismo, né? Que isso é bem característico do fascismo, né? Que reconhece os direitos das pessoas apenas quando não entram em conflito com as necessidades do Estado. Eu lhe pergunto, sob o ponto de vista do indivíduo venezuelano, do cidadão, porque muitos venezuelanos foram embora do país, deixaram o seu país, deixaram o seu... E eu imagino
a beleza que deve ser o Estado venezuelano, a beleza do seu litoral norte, a sua localização geográfica privilegiada, a sua riqueza de solo petrolífera, né? E o seu potencial gigantesco, não diante da América Latina, mas diante do mundo. Com a reação do paciente Venezuela, tende a gerar um resultado em que prazo? A senhora entende que quanto tempo ainda vai demorar para que a terapia avance, sob o ponto de vista terapêutico? Como é que o paciente vai começar a recuperar a sua autoestima, a sua cidadania e a sua condição de agente do desenvolvimento, da prosperidade, da felicidade na Venezuela? Ok. Bueno, claro. Yo entiendo que en este momento es cuando muchos países que no son Venezuela están cayendo en cuenta de lo que estamos en la situación actual. Ahora, este es el final de un ciclo, el final de un proceso. Entonces, lo interesante de este libro también, añadido, porque además es un libro multifacético, de mucha información, es que este libro podría ser leído por cualquier persona desde México hasta la Tierra del Fuego, porque el hemisferio está embuido en un movimiento político que hoy en día se conoce el final de eso. Pero conocer la historia es inclusive, como diríamos en medicina, una gran prevención para lo que está pasando en el resto de algunos países latinoamericanos, para que no tengan el padecimiento que tuvimos los venezolanos. Claro, nosotros tenemos 25 años trabajando por el regreso de la democracia. Ahora, en los próximos meses, digamos que vamos a tener uno de los capítulos estelares de nuestra historia. Entonces, ciertamente, este ha sido un pueblo que en ningún momento en 25 años dejó de protestar, dejó de oponerse a la fuerza, a la violencia que se presentó por fases. Por ejemplo, para que los latinoamericanos que puedan estar escuchando en este momento, yo les diría que uno de los primeros síntomas, sin duda, es la creación del enemigo. En el momento que en los países tú sientes que tus conciudadanos son tus enemigos, ese es un primer síntoma del inicio de un proceso político. Recuerda que hoy en día las guerras se libran en la mente. Son guerras asimétricas, son guerras que no se libran cuerpo a cuerpo, y el saber cómo impacta la psique de todos los habitantes de Latinoamérica, repito, desde México hasta la Patagonia, es un ejercicio que debería hacer todos los latinoamericanos. Yo tengo total confianza en las capacidades de los venezolanos. En el asunto de la reconstrucción yo no tengo ninguna duda, porque el venezolano es como nuestros antepasados, somos libertarios, somos justicieros, tenemos arquetipos muy particulares, y llegado el momento, cuando se inicie la reconstrucción, tenemos el primer recurso, que somos nosotros mismos como fuerza humana transformadora. Y segundo, que somos un pueblo bendito en recursos, que al cambiar la estructura
nuestra ética de los gobernantes, este país, tal vez en 2 décadas, puede resurgir, porque está realmente en ruina. Está en ruina en la educación, está en ruina en la salud, está en ruina la educación, los servicios públicos. Aquí en Venezuela está todo por rehacer. Y los venezolanos tenemos la fuerza, el deseo y los recursos para lograr. Perfeito. Me gostou muito, gostei muito de uma frase que consta aqui no papel literário, que eu não sei se está em seu livro ou me parece que sim. Disse aqui, depois de 25 anos de propaganda e reforço social sistemático e constante, a maioria da população venezuelana não compra o modelo de dominação. Sobrevive, se adapta a ele, mas não o faz seu, sujo. E isso é uma variável chave para o trabalho de reconstrução. Diferentemente, por exemplo, de Cuba, que nós conversamos ontem à noite, os venezuelanos jamais aceitaram esse modelo de dominação, não o tornaram seu. Esta é a grande diferença. E a senhora não lhe parece que este é o grande ponto de partida, a pedra fundamental do processo futuro de reconstrução de uma nova Venezuela? ¿Escuchó? Ok, mira, aquí también es importante recordar que nosotros venimos de una historia de 50 años, de más de 50 años de democracia. Repito, yo crecí en democracia y esa es nuestra memoria reciente antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. Entonces, por supuesto, hay 4 generaciones de venezolanos que han conocido la libertad, que han conocido esa ideología de vivir, del trabajo decente, de la productividad. Hay una clase media que surge de un universo de muchachos y muchachas que soñábamos entrar con la universidad y convertirnos en elementos transformadores del país desde el conocimiento. Eso no es imposible de borrar. Esa es parte de nuestra historia. Y eso se ha transmitido. A mí me parece algo maravilloso, como lamentablemente hay 8 millones de venezolanos fuera del país, pero aún los niños chiquitos de esas familias que tuvieron que emigrar llevan dentro de sí la venezolaridad, la estructura de un país democrático. Entonces, eso está a la mano, eso está en nuestro inconsciente, eso está en nuestra experiencia. Hay que sanar las heridas, por supuesto que hay que sanar las heridas, pero todos esos recursos están allí. Eso es poderosísimo. Uma outra coisa que o senhor escreveu me chamou muita atenção. Diz o seguinte: a autora planteia a importância crucial de uma consciência e a relação entre esta e a manutenção e o mantenimento de uma esperança adulta. Isso me chamou muita atenção, quando a senhora fala em uma esperança adulta. Esperança adulta. Em vez de olvido, se poderia falar de transformação e ressignificação dos feitos traumáticos que há tenido nas pessoas. Por isso é necessário entender que construir
e manter uma memória renova a esperança. Doutora, o que mais me encantó en su trabajo es la perspectiva de la esperanza y de la manutención de una expectativa, de una esperanza adulta. Porque bajo la opresión, lo que más se observa son movimientos muchas veces que no son maduros, guardadas no hay la madureza, como se dice, la maturação do pensamento para que possa haver uma reação e, consequentemente, uma reconstrução adulta e consciente. Eu tenho lhe acompanhado, a senhora tem falado bastante, às segundas-feiras, eu recomendo muito que as pessoas acompanhem o trabalho da doutora Rebeca Jiménez em los lunes, nas segundas-feiras. Ela fala bastante em aspectos cognitivos de obtenção da consciência, ou seja, fazer com que a consciência volte a imperar, volte a ser a comandante dos processos. Não necessariamente a emoção ou as partes menos maduras ou amadurecidas do nosso ser. E nesse sentido, doutora, a senhora entende que o sofrimento do povo venezuelano, assim como de outros povos latino-americanos, o Brasil não está fora deste processo. O Brasil está, neste momento, exatamente vivendo um processo de supressão de liberdades individuais e de manifestação. Nós estamos vivendo também a destruição da justiça como ferramenta de equilíbrio. Nós estamos vivendo também uma adesão de forças que outrora nós imaginávamos a favor da democracia. Hoje nós estamos vivendo aqui o mesmo problema. Um problema que vocês já estão convivendo com ele há mais de 25 anos. Nós ainda não chegamos aqui no estágio de consciência que diz respeito ao questionamento definitivo desta opressão que nos aflige. E a senhora está vendo em que estágio a Venezuela vive hoje? Existem novos ciclos de opressão pela frente? O que vem agora com este novo, digamos assim, se acontecer a manutenção do atual regime, como é que vai reagir o indivíduo, o cidadão, o paciente Venezuela? Como é que vai ser daqui para frente caso as coisas não tenham mudanças? Bueno, es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque contiene varios aspectos. Bueno, te puedo comenzar respondiéndote de la siguiente manera. El construir la desesperanza, el ánimo, la fuerza, es una de las maneras como el socialismo del siglo XXI pretende someter a los pueblos. Un pueblo sin esperanza no actúa. Un pueblo mal alimentado, un pueblo sin educación, un pueblo sin seguridad jurídica, es algo que va mellando las estructuras psíquicas de un país. Entonces, ese es el objetivo de mi libro. Decir, miren lo que nos pasó. Miren cómo nos pasó. Miren lo que hemos hecho. Y no pierdan la esperanza. Entonces, eso lo tienen que leer todos los latinoamericanos, porque es repito, yo como médico lo veo como una enfermedad, una evolución y un tratamiento. Entonces, sin duda,
la desesperanza es uno de los síntomas más duros, porque le quita la alegría o pretende quitarle al pueblo la alegría, la esperanza y la paz. Hubo un comentario hace mucho tiempo que lo leí en un libro que Fidel Castro le decía a Chávez: los venezolanos no son los cubanos. Y realmente eso es lo que hemos demostrado durante estos 25 años. Resiliencia, antifragilidad, valor, solidaridad, y esta palabra es muy importante. Me chamou muito bem. São pontos muito importantes que dizem respeito às diferenças, por exemplo, entre Venezuela e Cuba, entre Venezuela e Brasil. Cada caso é um caso e é importante que a gente não entenda a posição presente, mas vá buscar as causas primordiais, as causas iniciais, como é que as coisas começaram, como se começaram as coisas, para a gente entender como é que elas devem encerrar nesse sentido. A senhora fala muito também no livro que o convite, a invitação a trabalhar na necessária e inevitável toma de consciência individual e coletiva, elemento indispensável para a reconstrução do país que todos queremos e que nos é justamente merecido, justamente não merecemos. A senhora entende que este é um fenômeno possível de que haja um encadenamento delas psiques do povo no sentido de se libertar sem a necessidade de força, porque, como disse a senhora, nós todos aqui observamos ao longo do tempo que Venezuela não se calou, não mostrou medo e sempre teve reação a los esbirros del poder del bolivarianismo. Pero esto teve um custo alto, há um custo muito alto a pagar por todo esto. Sí, sí. La pergunta é, este custo hay que un día cesar, hay que parar, hay que acontecer algo que a senhora diz que é en el consciente. É quando as pessoas dizem, chega, basta, desde dentro de si mesmas. E aí conseguem fazer as mudanças. Isso nada mais é do que um processo terapêutico, psicológico, que acaba, digamos assim, de modo também terapêutico, se alastrando pela população. É mais ou menos nessa linha que a senhora advoga ou fala sobre a reconstrução de Venezuela? Por supuesto. Y comienza hablando justamente del inconsciente colectivo de la humanidad. O sea, es conocer a través de la psicología junguiana, hablar de arquetipos, hablar de mitos, hablar de leyendas que cubren a toda la humanidad. Tenemos todavía, yo diría, demasiado cerca la Segunda Guerra Mundial. En ese momento se despertó a nivel inconsciente los monstruos del poder en países que querían llevar a los demás a el control total y la pérdida de libertad. Algo así está pasando en Latinoamérica y tenemos que empezar a revisar nuestras cifras, a revisar nuestros arquetipos. Y perdóname el apasionamiento, pero realmente es que es así.
O sea, desde lo psicológico profundo, desde la comprensión de nuestra psique, de nuestros recursos, inclusive inconscientes, bueno, llevarlo a lo consciente y llevarlo a la acción. O sea, este pueblo jamás, a pesar del sufrimiento, que realmente no quiero retomarlo, este pueblo libertario, este pueblo con un alto sentido de espiritualidad, con un alto sentido de libertad de nuestros antepasados históricos, son la espalda que nos han sostenido en tal vez lo que ha sido la historia más terrible del país de los últimos siglos. Todo eso que tenemos dentro en nuestro inconsciente, en el aprendizaje de la experiencia del sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de la vida, pero también depende cómo decides ver tu sufrimiento. La verdad que los niveles de violencia, los niveles de criminalidad de un Estado tratando de someter a un pueblo, aunque hay que profundizar en esa información para que el resto de los pueblos de Latinoamérica puedan ver los pródromos. ¿Qué es un pródromo? Son las cosas, los síntomas que aparecen antes de la enfermedad. Entonces, nosotros los venezolanos estamos mostrándoles a ustedes, el resto de Latinoamérica, los pasos que siguen las revoluciones para empoderarse y intentar someter a los pueblos. Le pregunto si una transición de poder en Venezuela para una otra visión política, no voy a llamar un grupo, pero una visión política que sea liderada por un otro grupo de personas en dirección a la democracia. Esto es posible de ocurrir con las personas, con los representantes actuales que hay hoy. Por ejemplo, María Corina, el presidente que hoy está en el exilio en Madrid, en España. Essas personas hoje seriam capazes de liderar o processo de reconstrução da Venezuela como ela merece? Ok. Estamos claros, ¿no? Como tú decías antes, el venezolano ha madurado políticamente. El venezolano no era una persona que se interesaba por la política. El sufrimiento ha transformado eso. Como lo dice María Corina, esto es por fases. La próxima fase va a ser igual de difícil. Esto no es sencillo. Y una de las cosas que lo hace difícil es que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, como el Poder Moral, está en manos en ese estado, ¿verdad?, que creó la Revolución Bolivariana, y que allí es donde va a comenzar, en el centro de la confusión, en el centro de la oscuridad, en el centro del abuso de poder. Tenemos que entrar en ese lugar tan difícil, tan incierto, tan opuesto a la libertad, y desde allí tener el valor y la fortaleza de volver a construir la democracia en este país. Muy bien, muy bien. Muchísimo importante sus palabras y yo me siento muy gratificado por estar escuchando. Y le faço una última pregunta, porque así como nosotros brasileños no conhecemos em profundidade o que ocorre em Venezuela, nosotros
Solamente sabemos acá de los conflictos internos, de la política, y también más há pouco tempo atrás um iminente conflito com a Guiana por conta da região desse equipo, seria um resgate histórico, territorial, pleiteado aí pelo governo bolivariano. Então, as informações que chegam, elas sempre chegam uma fração delas, né? Por mais que hoje haja múltiplos canais de informação e comunicação, a verdade é que a informação não chega inteira. E é trabalho que alguns de nós nos obrigamos ou sugerimos a fazer, de ir atrás e buscar a informação um pouco mais completa, um pouco mais lapidada, para poder entender melhor o que acontece, para tentar fugir do lugar comum, no sentido de que, para uma ação, entrando com leis da física, por exemplo, para uma ação, cada ação requer uma reação igual e contrária, quando na verdade, em forças que são amplamente desiguais, uma ação equivocada pode gerar uma reação catastrófica, o que não é explicado pela física, e sim pela ciência social. E nesse sentido, a gente entende que a opressão, uma vez instalada, ela demora para ser desativada. Ela não responde com uma reação. Um exemplo. Não adianta nada o povo sair às ruas e pintar as ruas de sangue, no sentido de protestar de modo definitivo contra as forças que lhe oprimem. Porque as forças, nesse caso, são muito desiguais, não é? Muito desiguais. No entanto, a gente observa que existem agentes políticos que, sabendo disso, utilizam essas forças a seu favor como mero e pretenso projeto de poder. Como o que aconteceu na América Latina, quase como inteira, e também em quase todos os outros países do mundo. Isto é da natureza humana, a tentativa de se opor ao outro em uma relação de poder. Se entende isso. A senhora, como me falou ontem, sabe muito pouco a respeito do Brasil também, né? De outro lado, sabemos muito pouco a respeito de um e de outro, né? Mas como eu lhe falei ontem, o Brasil está vivendo algo que a Venezuela já viveu. Correto. Há pouco tempo atrás aqui, nós dizíamos que com a eleição do nosso atual presidente, o Brasil iria se tornar uma Venezuela. E eu agora observo na conversa com a senhora que a Venezuela está tentando se tornar uma Venezuela. Não a atual, mas uma futura Venezuela, pela qual eu mando o meu caloroso abraço aos cidadãos venezuelanos, seus co-irmãos, no sentido de que persistam, no sentido de que valorizem-se e resgatem seus mais primordiais valores, como consciência, amor próprio, cidadania e, acima de tudo, a busca incessante pela felicidade, para que nós possamos ter um novo painel latino-americano de prosperidade, liberdade, acima de tudo, para as próximas décadas. Portanto, eu agora lhe ofereço, doutora Rebeca, suas palavras finais em nosso programa de hoje, acá, El Más Brasil Mundo. Mais uma vez agradecendo por sua presença acá em mi programa e deseando no futuro que nós voltemos a falar novamente a respeito dos avanços terapêuticos da sua gente, do seu pessoal, da sua cidadania venezuelana. As últimas palavras estão com a senhora. Ok. O sea, primero también agradecerte a ti por esta entrevista, agradecerte por esa mirada que le estás dando al pueblo venezolano.
realmente en un mundo polar como el que vivimos a nivel global, tal vez los últimos 2 años, es que los pueblos vecinos de Latinoamérica, por lo dramático de la situación, por lo desigual de la pelea, es que ustedes se han enterado de muchas de las cosas que el pueblo venezolano viene viviendo desde hace 25 años. Ustedes son parte de la solución. O sea, todo el continente americano es parte de la situación, porque lo que pasa en Venezuela, sin duda alguna, va a repercutir en muchos países de la región. Entonces, además de eso, quisiera invitarlos a, desde esa misma conciencia, que ustedes, el resto de los países, entiendan que tiene que haber un concierto de apoyo hacia la democracia. Tiene que haber un apoyo que fortalezca el proceso de volver a la democracia. ¿Ok? Y realmente los venezolanos estamos esperando que eso suceda para convertirnos en el primer país que logra liberarse de la opresión, como dice nuestro himno nacional, y este bravo pueblo volver a alcanzar la libertad y la democracia. Muchas gracias, señora Rebeca, doctora Rebeca Jiménez, médica, psiquiatra, autora del libro La Distorção del Poder, A Distorção do Poder, e também do livro A Distorção do Amor. Eu espero que a gente possa, logo no Brasil, ter estas suas 2 obras, para que a gente possa saboreá-las e fazer e ampliar o nosso entendimento individual a respeito do que acontece com as nossas nações, com as nossas casas, com as nossas vidas como um todo. Eu agradeço muito, mais uma vez, pela sua presença aqui. Mando-lhe um beijo de Brasil, muchas gracias, um abraço. Sucesso para a senhora. El camino es este, el entendimiento de la conciencia, la tomada de la conciencia adulta a respecto dos fatos y la reconstrucción a partir de esto, uno a uno, pieza por pieza. Do contrario, nosotros vamos al terror y las trevas y no es lo que queremos. Mi más caluroso abrazo, doctora Rebeca. Gracias, gracias, gracias. Saludos y abrazo a nuestros hermanos brasileños. Aprendan de nuestra experiencia y deseo profundamente que logren tomar las medidas como pueblo democrático que son para no caer en el caos del cual se está levantando mi país en este momento, en pleno proceso. Estamos en pleno proceso y necesitamos a nuestros hermanos. Estamos en consulta. Estamos en consulta. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Este é o Mais Brasil Mundo este foi o Mais Brasil Mundo desta sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024. Pedimos desculpas aí por algum problema, algum contratempo técnico que tivemos, mas foi um prazer e uma honra conversar com a doutora Rebeca Jiménez, direto de Caracas, na Venezuela.